Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. O Antiplantão Cast é um podcast que fala sobre empreendedorismo na saúde. E hoje nós estamos aqui com uma convidada mais do que especial, que ruflam os tambores. Seja bem-vinda, Zuila Salazar, e compondo aqui a mesa também, Antônia Salazar, sua irmã. Zuila, seja bem-vinda, se apresenta aí para o público, para a audiência. É um prazer receber você no Antiplantão Cast. Não só um prazer, é uma lisonja ter você aqui. Seja bem-vinda. Olá, Wallace, boa tarde. Para mim é uma honra muito grande estar aqui com você sabe disso, né? É um prazer muito grande, agradeço imensamente o convite. E, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, né? Pela oportunidade, pela conexão que fez entre eu e você, né? Que foi através da minha filha, Débora. Você lembra disso, pô. né? A Débora, infelizmente, não pôde vir, porque ela ficou no comando da casa, mas mando um abraço para você. A Débora, ela me conectou com você através do digital. E hoje, além do digital, ela faz um trabalho que é um projeto social também. Tá? Que legal. Então, é uma menina bem dedicada ao trabalho, juntamente comigo também. Como você já falou, eu sou a Zuila, sou enfermeira de formação, formada há 20 anos, sou gerontóloga, e nós temos uma casa de repouso há 11 anos, fez agora dia 19. Uau! Então, casa essa com resultado sólido, a equipe bem engajada, os idosos muito bem cuidados, que a gente trata cada idoso com muito amor, com muito carinho, como se fosse da nossa família. Isso é muito Só que antes de tudo isso, Alice, eu era faxineira. Então, de ex-faxineira a uma empreendedora de sucesso. Uau! E aqui estou participando juntamente com você para falar um pouquinho do nosso trabalho, né? Da nossa conquista e da nossa jornada de ex-faxineira até empresária de sucesso. A nossa casa ela é uma casa bem referenciada, não só na nossa cidade, mas no estado e até fora do Brasil. Nós recebemos chamadas de pessoas que ver a nossa casa através do Google Meu Negócio e ver os comentários que nós temos, como é o tratamento. Então, assim, a gente tem essa liberdade, esse conhecimento com as pessoas, muito bom. Uma casa que está numa região bem localizada, a referência é muito boa. Mas antes de tudo isso, a gente passou por N problemas para chegar até aqui. Uau! E a gente vai destrinchar cada passo. E bom te ouvir, Zuila, e saber que a enfermagem cada vez mais está conquistando o espaço dela, né? E antes da gente se aprofundar, conhecer também, Antônia, conta a sua história, me conta um pouquinho sobre você, sua profissão e como que é poder acompanhar também uma irmã, né, que empreende. E eu não tenho dúvidas de que esse braço, essa veia no empreendedorismo deve ter começado há muito tempo, né? Ainda ali na infância, adolescência. Mas quero te conhecer também, Antônia. Se apresenta, por favor. É um prazer, Wallace. Bom dia. Eu sou Antônia Salazar, irmã da Zuila Salazar. Sou enfermeira. Sou formada há 34 anos. Uau. Tenho uma longa história. Trabalho em 2 hospitais, já sou aposentada. E é assim, é uma honra, né, estar acompanhando aqui a minha irmã, ver a trajetória dela. Lá no início, quando nós morávamos no Maranhão, eu que trouxe a Zuila do Maranhão para cá. Que legal. Fui lá, resgatei ela e veio morar comigo. Começou a trabalhar, né? O primeiro emprego dela, trabalhava em casa de família. E eu dava o dinheiro da passagem para ela ir de ônibus, botar de ônibus. E ela trabalhava em Botafogo e eu morava em Santa Teresa e ela via a pé para economizar dinheiro. Uau. Né? Então, aí já pensava... Eu acho que ela nem lembra dessa história, né? Não, eu ia contar. Então, naquela época, né, ela já... Creio que já 85, pensava em 85, né, então acho que ela já pensava nesse futuro brilhante. Sensacional. Sensacional, Então maravilhoso. a gente já vai começar com o pé na porta. Zuila, de faxineira a um patrimônio, negócio milionário. Mas nem sempre tudo foi o que você está vivendo hoje.
Então vamos lá. Zuíla Faxineira, isso foi em que ano e como que você pensou em mudar, transformar a sua história? Conta pra gente um pouquinho, porque as pessoas hoje, Zuíla, elas querem olhar apenas o que nós estamos vivendo, o palco. Mas eles esquecem dos bastidores. E é o bastidor que o empreendedor ele não mostra. São suas noites em claro, são os seus choros de madrugada sem ninguém tá vendo. É você começando a somar moedinha, porque no início é assim, para começar a pagar impostos daqui, taxa tributária dali, paga colaborador, faz isso, faz aquilo. E se sobrar alguma coisa para o empreendedor, tudo bem. Mas o empreendedor, quando ele sabe onde ele quer chegar, ele não olha o aqui e o agora, ele olha lá na frente. E o mais legal disso tudo, antes de vir para cá hoje, enquanto eu treinava, eu estava ouvindo um podcast do Joel J com a Boca Rosa. E daí ela falou que ela tinha um sonho, um desejo, que era chegar ao bilhão. Aí, só que esse desejo foi se passando com o tempo, porque ela viu que não é tão simples, né? Chegar lá requer muitas ferramentas, conexões, pessoas. E daí o Joel J fez a seguinte pergunta para ela: o quanto de 1 a 10, o quanto você quer chegar no bi? Ela falou 10. Aí ele falou assim: então não tenho dúvidas de que você vai chegar lá. A mesma coisa. Você não olhou as circunstâncias que você estava passando. Eu conheço a sua história de perto. Você olhou para o resultado de onde você vai chegar. Então, assim, o que hoje eu me agarro é com o resultado final. Porque às vezes a matemática não fecha. Essa é a vida do empreendedor, do empresário. Outrora, na nossa última mentoria, você simplesmente chegou e falou assim: Wallace, teve uma rescisão de contrato aqui na casa de repouso e eu orei e falei para Deus que leito vazio não paga boleto. Aquilo ali, uau, me deu uma força tão gigantesca. Então é isso, tá? Eu quero que você traga pra gente um pouquinho de como uma faxineira conseguiu construir um negócio milionário. Conta pra gente na essência e nos mínimos detalhes, Zuíla. Ok, Wallace, vou contar resumidamente. Eu nasci no Maranhão, sou de uma família de 18 irmãos, eu sou a número... É por número. 16ª, tá? Por número. Viemos de uma família muito pobre mesmo, onde tinha dia que a minha mãe dava caldo de feijão com farinha de puba pra gente. Tá? Farinha de quê? Farinha de puba, que é uma farinha do norte. Uau! Tá? Até hoje eu gosto dessa farinha. E às vezes ela deixava de jantar para dar para gente. Lavava a roupa para fora, meu pai lavrador. E minha mãe faleceu em 1983. E a minha irmã, que está aqui comigo, ela esteve em 85 passando férias lá no Maranhão. E quando ela chegou, eu agarrei nela e falei para ela: pelo amor de Deus, me tira daqui, porque eu passava uma necessidade muito grande. Eu queria sair porque, na minha cabeça, mesmo sem pensar em empreendedorismo, eu achava que se eu saísse de lá, eu ia ter uma situação financeira melhor, porque lá a gente não tinha saída. E ela, imediatamente, ela foi na rodoviária, comprou a passagem e me trouxe em 85 para cá. Final de 85, aí eu vim, trabalhei em casa de família, à época você morava na casa, eu entrava na segunda, saía na sexta, mas antes disso eu trabalhei até como cuidadora, onde ela falou que ela me dava o dinheiro da passagem, eu saía de Botafogo e ia para Copacabana a pé para economizar. Caramba. E ela achava ruim. Aí eu saía de Botafogo, da casa da minha outra irmã, para o centro, para a casa dela a pé. Então, eu andava tudo aquilo a pé. Então, era um espaço muito grande. E para mim era satisfatório. Eu tinha 20 anos na época, né? E aí, depois, eu fui trabalhar em casa de família onde eu morava. Ia na segunda e ia embora no sábado. E em dezembro de 85, eu conheci não, meu marido, a gente já se conhecia onde nós nos encontramos. E naquele mesmo dia começamos a namorar. 1 ano depois, nós casamos. Uau! Só que a situação financeira nunca foi fácil, foi muito difícil. Então, tivemos uma situação financeira muito difícil. E os anos foi passando e eu tive que ajudá-lo a trabalhar. E ele já tinha um terreno, nós começamos a construir um cômodo nesse terreno. E aí mudamos para ali com a casa só no tijolo, sem chapisco, sem nada. Nasceu a minha primeira filha e eu comecei a trabalhar novamente em casa de família. E aí veio a segunda filha, em 95, 96, me apresentaram o marketing de rede. Que estava no auge, né? Então era um sonho que eu falei: nossa, eu vou ser rica, eu vou ser milionária. Só que financeiramente eu não ganhei 1 centavo. Mas eu ganhei conhecimento. Eu ganhei força de vontade e determinação. Foi quando eu decidi a não fazer marketing de rede. Eu fui num treinamento, onde naquele treinamento foi colocado um
tapete de brasas vivas. Isso foi em que ano? Foi em 99. 99. Colocaram um tapete aí de brasas nesse período você ainda estava no Rio de Janeiro? Não, já estava casada lá legal. Em São José dos Campos, já tinha ido para São Paulo. Bacana. Casei em 86, já fui direto. Foi direto, tá? bacana. E lá foi nos apresentado em 95, 96 o marketing de rede, onde a gente tinha muitos treinamentos, maravilhoso, né? Eu não vejo a hora de chegar amanhã para viver tudo novamente. E aí nesse penúltimo treinamento foi colocado aquele tapete de brasas viva. Eu falei, esse cara é louco, ninguém vai passar. E fizeram a filha, aquela música, aquele locutor, aquela coisa que você sabe como é. Quando eu chegava, eu voltava, falei, esse cara é louco, eu não vou passar. Foi 1, 2, 3, na terceira vez, aquela música maravilhosa. E o cara lá narrando, o doutor Neil narrando, ele é de São José, e ele falou, as tuas filhas estão do outro lado e o leão vai pegar ela, você vai deixar? Eu não sei o que aconteceu, só sei que eu voei. Uau. Assim. Quando eu acordo, eu estou no braço das pessoas do outro lado. E eu falei para mim mesma naquele dia, se eu conseguir passar nesse tapete descalça, sem me queimar, eu vou conseguir realizar os meus sonhos que eu havia colocado no papel através do marketing de rede. Porque financeiramente, eu repito, eu não ganhei 1 centavo. E hoje eu entendo por que as pessoas não davam crédito em mim. Como que eu vou chegar na sua casa, no seu condomínio, de ônibus, faxineira com um quadro daquele tamanho, suada, e te apresentar um grande negócio? Você me pergunta, e você? Você tem algum resultado financeiro? Quanto tempo você está, 1 ano, 2 anos, e não tinha nenhum resultado? Eu falei, a partir de agora, eu vou investir no plano A para que o plano A seja o meu plano A. Uau. Não vou mais investir em marketing. E foi onde eu decidi estudar. Não, então, peraí. Gente, olha só. Ó, eu fico aqui completamente em êxtase. Eu gosto de pegar pontos, que para mim, pontos, Zuila, eles servem como viradas de chave. Então, você saiu do Maranhão, graças à sua irmã, né, que serviu como ponte, né? Você veio para o Rio de Janeiro, ali começou a trabalhar com serviços domésticos, andava de Botafogo para Copacabana e depois ia para casa da outra irmã, conheceu o marketing de rede em 95, né? Já era casada. Já era casada. Tá. O ponto-chave aqui que eu quero trazer é o seguinte, apesar de, naquela época, você ter 20 e poucos anos de idade, em nenhum momento você pensou em desistir ou aceitar aquela situação como ela era? Eu sou faxineira, pra mim tá tudo tranquilo, tá bom, pra que eu quero mudar? Porque o que acontece? Eu entendo o seguinte, se a pessoa, ela é lúcida, ela é orientada, tem 2 braços, tem 2 pernas, ela só aceita o que o sistema paga pra ela se ela quiser. Não é o sistema que vai determinar o que eu coloco. Quando eu digo sistema, eu digo governo, tá? Não é o governo que determina o que eu coloco na minha mesa ou deixo de colocar. Não é o governo, o sistema que determina qual carro que eu vou andar, não. Eu sei que eu posso estar onde eu quiser estar. Eu posso fazer o que eu quiser fazer. Wallace, como assim eu posso vender? O conhecimento ele é vendável. E a moeda de troca, a profissão mais antiga é vender. Só que foi impregnado na nossa mente de que vender é ruim. Só que a gente vende nosso bem mais precioso para uma unidade hospitalar ou para qualquer serviço seletista do governo ou privado por um salário. Eu costumo dizer que esse salário é uma ajuda de custo para roubar os teus sonhos. E em nenhum momento você parou. Você, se eu posso resumir, você é imparável, é imbatível, é incansável. É isso que eu quero pegar. Ok, chegou nesse grande evento. Mas você falou algo para mim que Napoleão Hill, ele fala bastante. Napoleão Hill vai dizer o seguinte, se você tem meta, se você tem sonhos, se isso não está escrito, você não consegue acionar diariamente a sua mente subconsciente. Ainda que você não estivesse ali apresentando um produto de maneira, segundo você, adequada, né, para o cliente, mas você tinha metas, sonhos, tudo isso anotado. E o mais legal disso tudo, olha a grande virada de chave. Você passou por aquele tapete de braços ardentes e entendeu o seguinte, se eu posso passar por aqui, eu posso viver o que eu quiser viver, eu posso realizar os meus sonhos. E isso, para quem ainda não está entendendo, é sublime.
Tá? É sublime. Sabe por quê, Zuila? Às vezes as pessoas querem te rotular. Não você, o ser humano. Querem rotular porque você é alto, rotular porque você é baixo, porque você é gago, porque você é negro, porque você é branco, porque você é azul. O rótulo, ele só tem serventia se você aceita. Se você não aceita, acabou. E é o que você fez, você não viu as circunstâncias. E ali você viu sim que você poderia ser uma mulher rica, milionária, multimilionária e construir o seu negócio. Como que foi daí para frente, Zuila? As coisas foram mar de rosas? Eu sei que não, mas como que foi? Então, recapitulando, em 95 foi apresentado, eu já tinha 30 anos. Olha aí. Já estava com 30 anos, né? E aí eu realizei o marketing por 4, 5 anos. Aí, nesse último treinamento de 99, começo de 2000, foi onde eu passei nesse tapete. E naquele dia eu decidi mudar de vida. Eu falei, a partir de agora, todos aqueles sonhos que eu havia colocado no papel, porque lá vem, é carro isso, é carro aquilo, eu vou realizar. Só que eu preciso parar com o marketing e fazer de uma outra maneira, porque não está dando. Eu investi o que eu não tinha. Eu investi o que eu não tinha, eu ia em todos os treinamentos. Eu e meu marido. Investi o que não tinha. Então, financeiramente, eu não ganhei nada. Mas eu ganhei uma estrutura positiva que me fez mudar de vida. E eu decidi o quê? Como faxineira, eu não tinha estudo, eu tenho que estudar. Falei, Senhor, eu preciso estudar. E eu comecei a me colocar cada vez mais diante do Senhor. Falei, Senhor, a tua palavra fala que os teus filhos não vão passar necessidade. E eu passava muita necessidade. Muita dificuldade. E eu decidi o quê? Terminar o meu 2º grau através de apostila, onde eu não tinha um professor na sala de aula. Eu fui fazer o auxiliar de enfermagem e, finalizando o meu auxiliar de enfermagem, eu fiz o vestibular. Só que o meu vestibular, quando eu fui fazer, eu estava com meu nome sujo na praça, eu não tinha talão de cheque, eu não tinha dinheiro, eu não podia comprar nada ao supermercado, um botijão de gás, eu lembro onde eu fui comprar um botijão de gás. Primeiro, nós vamos... Como é que fala? Levantar, ver como é que está. Você não pode porque seu nome está sujo. E eu implorei para aquela dona do supermercado perto de casa me vender um botijão de gás porque eu não tinha como fazer comida em casa. Tá. É muito humilhante. E reporta essa cena pro hoje, pro agora. Para a mensagem que você me mandou há pouco tempo. Ontem. Aqui é a gerente do banco. A gerente do banco. Tu consegue se reportar? Sim, olha o que Deus faz. Sim. E nesse período... Isso é assombroso demais. E nesse período de 95, 96, a gerente do banco, que hoje eu mantenho a minha conta física, ela me chamou no banco porque eu era prejuízo para o banco. Porque a gente dava cheque e não tinha dinheiro para pagar. Não é que a gente era caloteiro, porque a gente precisava comprar. E hoje, não a mesma gerente, mas hoje a gerente que tomava conta da minha conta física me chamava para assistir palestra dos investidores. E agora ela foi para um outro banco. Ela quer que eu tire pelo menos X mil para investir com ela. Então, como muda? Tá? E isso mudou como? Eu decidi estudar. E quando eu fui para a faculdade fazer o meu vestibular, eu coloquei o Senhor diante da minha vida. Falei, Senhor, eu vou fazer esse vestibular porque eu quero mudar. Eu quero ter uma qualidade de vida para mim e para as minhas filhas. Eu não imaginava de verdade chegar no ponto em que eu estou. Não era o meu objetivo. Eu queria algo de melhor, mas as coisas foram acontecendo pela consequência. Falei, Senhor, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições de pagar a faculdade, mas eu vou fazer esse vestibular. E o Senhor só me permite passar se o Senhor for me sustentar. Uau. E eu fiz o vestibular, chegou a primeira chamada, nada, falei ok. Segunda chamada, eu fui chamada, me ligaram e eu tinha até o dia seguinte para fazer a matrícula. E eu novamente, com os olhos humanos, eu falei para o Senhor, eu te pedi, só me permitisse passar se o Senhor fosse me sustentar. Uau, cara, isso é profundo. Mas demais. agora eu vou pelos olhos da fé. Eu sei que o Senhor vai me sustentar, porque o meu Deus não falha, o nosso Deus não falha. Mas como que eu vou fazer essa matrícula até amanhã sem dinheiro? E à noite eu liguei para uma ex-patroa, hoje na época minha patroa, liguei para ela, falei, Angélica, eu tenho 2 notícias para te dar, uma boa e uma ruim.
Uau, qual que você quer ouvir primeiro? A boa. Passei no vestibular, maravilha, parabenizou e tudo. E qual é a ruim? Eu tenho até amanhã para fazer a matrícula, não tem dinheiro nem cheque. Passe aqui que eu te dou. A Angélica me deu um cheque em branco assinado e mais uma cartinha me parabenizando. E eu fui e fiz aquela matrícula. E o senhor me sustentou. Quando eu voltei para casa, falei, ok, senhor, eu fiz a matrícula. Eu tenho 30 dias para pagar o cheque pré-datado. E aí? Eu vou tirar de onde? E o Senhor mais uma vez falou, filha, confia em mim, porque eu sou teu Deus. E à noite uma outra patroa me liga, pedindo uma cuidadora para ficar no hospital com o pai dela, que estava com pneumonia. Falei, uau, sou eu. E eu fazia o auxiliar de enfermagem à noite. Porém, eu não faltava nem um dia, cada dia era uma matéria. Eu falei, sou eu. Falei, obrigada, Senhor. E eu fiz 10 dias corrido. Calma, Zuila, calma. Eu fico muito em êxtase. Eu fui técnico, enfermeiro, tenho algumas especializações na área da saúde, mestrado, e muitos profissionais da área da saúde vão estar nos assistindo. Você fez o auxiliar, fez a graduação, gerontóloga. Mas o que eu quero trazer aqui como ponto de reflexão? A gente hoje vive num mundo de muita desculpinha. As pessoas hoje vivem sem ambições. As pessoas hoje, elas vivem assim, pra mim tá bom. Se eu ganhar R$1.000 a mais, pra mim tá bom. Se eu tiver um planinho de saúde, pra mim tá bom. Se o governo pagar R$1 a mais, pra mim tá bom. Eu não nasci, eu não vim pra este mundo pra mim tá bom. Se não for pra deixar e construir a minha história, deixar o meu legado, não faz sentido. Deus nos criou pra algo muito maior do que nós mesmos. Mas quando eu aceito aquela vidinha, do pra mim tá bom, eu deixo de experimentar o extraordinário. Então, isso daqui fica um despertar para quem é técnico, para quem é auxiliar, para quem é cuidador, para quem se acha menos favorecido na vida, encontrar o seu lugar ao sol. Sabe por quê? Porque eu vim de comunidade, onde ou os meus parentes estão como chefe de alguma boca de fumo, ou estão mortos, e as pessoas que cresceram comigo ou estão presas ou estão mortos. Mas tá, eu tinha tudo para dar errado, mas eu tinha uma promessa. Amém. Tu entende o que eu tô falando? Então o que eu quero trazer como ponto de reflexão, principalmente para quem tá aqui nos ouvindo, é que você não é o que está te acontecendo, você é a visão de que Deus já teve a teu respeito. Sim. Faxineira, auxiliar, você não deu desculpinha. Você não fez meio caso, não. E como que era o Zuila enfrentar essas intempéries da vida, essas circunstâncias? Porque qualquer outra pessoa no seu lugar, e você ainda nem começou a falar da sua trajetória, deixaria de lado. Sim. Deixaria as coisas. Mas como que foi? Não, tem que ir trabalhar lá, eu vou trabalhar lá. Tem que fazer faculdade, eu vou. E você, para mim, é a real expressão de Hebreus 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Porque pra mim, na fé, tu é doida, mulher. Sou maluca. Desculpa, assim, uma sinceridade. Pra mim, Antônia, né? Você de perto, mas pra mim, Zuila na fé é doida. Tipo assim, Deus fala assim, ó, filha, bota o pé e talvez eu coloque o chão. Se não colocar, tu vai me sustentar mesmo assim. E eu sou muito grato a Deus, porque Deus hoje, o Zuila, hoje não sempre, ele me conecta, me permite conhecer pessoas extraordinárias. E você sim é uma pessoa extraordinária. Né? Extraordinária na fé, extraordinária na bravura. Para eu poder exemplificar quem é Zuila, quando eu converso com Zuila, independente de quem estiver nos assistindo, independente da tua fé, mas quando alguém fala para mim assim, quem é Zuila? Na minha cabeça é reportado da seguinte forma: mulher do fluxo de sangue. Quando ela descobre que um homem vai passar na cidade, o homem atende por nome de Jesus. E ela chegou, eu imagino que na janela da casa dela, daquelas casas antigas, ela virou e falou assim, se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curado. Isso é muito doido. E daí, ela simplesmente liberou a palavra. Ok. Só que, na realidade, ela não imaginava que teria uma multidão de 5, 10, 15, 20 mil pessoas até chegar a Jesus. E daí, ela chegou a Jesus como qualquer ser humano deve chegar, ajoelhada aos pés. E foi lá e tocou. E tão louco que numa multidão, Jesus falou assim, alguém me tocou. Aí eu disse, pô, tá de sacanagem. Como assim alguém me tocou? Ele falou assim, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Então, quando alguém pergunta de mim, de Zuila, eu vejo essa mulher da bravura. Essa mulher que ela teve que sobrepujar o problema, ela teve que empurrar um, empurrar o outro, alguém pisando no pé dela, chutando ela.
mas ela tinha uma palavra, ela tinha uma promessa e ela chegou lá. Então, hoje, eu olhando a sua história, eu vejo assim, cara, pra mim é mulher de bravura. Pode botar o obstáculo que for que ela vai sobrepujar. E você não sobrepuja o obstáculo por você mesmo. Você sobrepuja o obstáculo por aquele que te enviou, porque tu é uma mulher de fibra, tu é uma mulher de oração, de determinação. E conta o porquê não desistir. Ah, Wallace, eu vou lá, a patroa me ajudou. Continua contando essa história. Aí tu começa a estudar, faz isso, faz aquilo, e daí facilitou, piorou. Como que foi o processo partindo daí, Zuila? Isso, Alice. Durante a faculdade não foi difícil. Então, o Senhor já resolveu os primeiros problemas. E enquanto eu limpava a casa dos outros, eu já fazia com muito amor e com muito carinho. Eu comecei a fazer muito mais. E o tempo ele encurtou. Porque o serviço que eu fazia o dia inteiro, quando eu entrei na faculdade, eu tinha que fazer em meio período. E as lutas foram muito grandes. Eu chegava na faculdade, eu trabalhava de manhã, eu fazia faculdade de manhã, estudava à tarde e comecei no segundo ano a fazer plantão de auxiliar de enfermagem à noite. E durante a faculdade foi muito difícil, as lutas foram muito grandes. Tinha dia das minhas filhas ligarem para mim, chorando, brigando comigo. Sabe por causa de quê? Porque a Bandeirantes tinha passado e tinha desligado isso aqui na minha casa. Energia? Energia. Porque não tinha sido pago. E a minha filha ligava e falava, mãe, a culpa é sua, porque você está fazendo essa tal de faculdade. E eu, do outro lado, meu coração sangrava. E eu dizia para elas, sabe o que é isso, filha? Porque eu quero te dar algo melhor. Esse tempo eu não vou ter de volta. Mas daqui 3, 2, dependendo do período que eu estava na faculdade, eu tenho certeza que eu vou te dar o melhor, mas agora é o que eu tenho. Porque se eu desistisse, Wallace, como a maioria desistiu, eu ia continuar limpando a casa dos outros. Então eu olhava para aquela escada atrás de mim, eu falava, eu não posso voltar. Eu tenho que subir. Porque era um degrau. Eu tinha que terminar, porque eu precisava do meu canudo. Eu precisava ter um respeito, ser bem vista por você. Nossa, não é mais uma faxineira, é uma graduada, é uma enfermeira. E se eu parasse ali, eu teria perdido o meu tempo e o meu dinheiro. Mas cortaram a luz, dona Zuila? Cortaram, não e foi uma. Como foi teu coração? Cortava. Caraca, mas eu tinha um Deus grande, porque eu falava, Senhor, o Senhor vai superar tudo isso. Cortava a água, cortava a luz. E quantas vezes eu ligava para essa daqui chorando, falava, eu vou desistir, porque minhas notas no primeiro semestre eram muito baixas. Eram os professores mais carrascos que a gente tinha no primeiro semestre. E ela falava, não, minha irmã, você vai vencer. Não deu. Eu falei, como que eu vou tirando 0,5 numa prova? Foi quando eu mudei o meu método de estudo. Eu falava, Senhor, eu não posso carregar DP, eu não posso fazer exame, eu preciso passar. Meu sonho não era tão grande, eu queria em 5 anos eu ter uma renda X. E se eu parar, eu vou voltar para o zero. Quantos nãos eu tinha atrás de mim que eu era louca, onde já se viu uma faxineira fazer faculdade. Hoje é muito fácil, mas 25 anos atrás, eu sou formada há 20 anos. Eu entrei na faculdade em 2001. Eu falei, louca eu não sou, você é, porque com certeza daqui 4 anos eu estarei com meu diploma e você continuará limpando a casa dos outros. Então, eu nunca deixei ninguém me colocar lá embaixo. Se você falar que eu não sou capaz, eu vou mostrar para mim, não para você que eu sou capaz. E eu vou para os desafios, porque a procrastinação é para aqueles que não têm um sonho, que deixa para amanhã. E a partir do momento que eu decidi, não deu no marketing de rede, então vai ter que dar agora. Porque agora eu estou fazendo para mim, vai ter que dar. Então eu não procrastinava. Apesar de todas as lutas, o Wallace, durante a faculdade, eu levava a marmita o dia que tinha aula inteira. E quantas vezes eu abria aquele arroz e feijão estragado, borbulhando. E eu olhava para cima e falava, Senhor, reverte a minha flora estomacal, reverte a minha flora intestinal, para que nada venha acontecer comigo.
Galera, assim, o Zuila, meu coração, eu fico muito impactado porque pessoas desistem por muito pouco. Antes de começar essa call aqui agora, uma aluna do método, ela falou que tava com medo, ia desistir. Aí a minha pergunta foi, eu fiquei irritado, eu confesso. Fiquei muito assim ali, agora, há pouco tempo antes de começar. Eu fui ali e questionei com Deus. Wallace, se você questiona com Deus, eu falei, questiona. Eu falei, Senhor, se tu me permitiste pedir exoneração de um cargo público para poder servir a minha classe, ajudar pessoas. Eu vejo pessoas. Ela disse que ela tem tantas pós-graduações, tantas formações como enfermeira, mas as pessoas chamam ela de doutora, mas que ela não tem R$10 para pagar alguma coisa que ela quer. E tem medo de sair desse ciclo de mesquinharia para viver coisas grandes por conta do medo. Aí eu me questionei, falei, mas Senhor, então por quê? Por que me colocar ali? E eu desanimei, fui pro banho, orei de novo, conversando com Deus. Aí eu falei assim, eu não, Espírito Santo, é por essas pessoas que tu tem que insistir. É por essas pessoas, porque eu sei que o medo, ele infelizmente impede as pessoas de viver coisas grandes. Mas agora eu quero direcionar minha pergunta para Antônia. Sabe por quê, Antônia? Ontem, durante um treino e corrida, eu gosto de treinar muito, eu corro muito, eu tava ouvindo o Thiago Brunet. E Thiago Brunet, ele falou uma coisa assim que mexeu muito comigo. Ele falou assim, minha mãe criou tantos irmãos. Minha mãe não foi empreendedora, minha mãe não foi próspera, minha mãe não foi rica, minha mãe não foi nada disso. Mas a minha mãe foi mantenedora. Segurou a corda para que os filhos fossem lá para a ponta. Você entende o teu papel como irmã, segurando a corda para que ela pudesse? Nem todo mundo vai empreender, nem todo mundo, e tá tudo certo. Mas se não estivessem essas pessoas ao nosso redor, do nosso lado, segurando as mãos, não tem como. Ninguém cresce sozinho. A gente precisa de pessoas extraordinárias do nosso canto. Então, parte desse ser humano que está aqui extraordinário tem a ver com o teu coração, com a tua bondade, tem a ver com a sua resiliência, porque nunca chorei em podcast. Chora de alegria agora. Inúmeras vezes eu pensei em parar. Minha mãe diz que não entende o que eu faço, mas que ela fica muito feliz em ver a vida das pessoas transformadas. E é isso que nos motiva, é isso que nos inspira. Eu vejo as pessoas falando que teve a vida transformada por conta de uma aula sua. E como é para você, Antônia, ver essa explosão, esse crescimento da sua irmã e não é nem 1% daquilo que Deus ainda vai fazer. Mas que se não fosse você lá atrás pagando uma passagem de Maranhão pro Rio, não fosse você arrumando faxina, mandando fazer isso, talvez poderia ter sido uma outra história. Conta um pouco como que foi esse processo para ti. É muito orgulho. Tô muito emocionada, né? Se eu não estivesse lá em 85, né? 85. Hoje ela não estaria aqui contando essa história. Ela estaria lá no Maranhão. E foi assim, faltava 2 dias para eu vir. Tava de férias, 2 dias para vir embora. Aí ela me leva, pelo amor de Deus. Eu falei, você tem certeza que você quer ir? Ela tem. Então tá bom. Compramos a passagem, 3 dias de ônibus. E chegamos aqui. E eu sempre encorajei. Não só ela, como todas as pessoas que passaram na minha casa, eu mandava estudar. O que eu posso te oferecer é o estudo. Estuda. E quando ela falou que ia fazer enfermagem, você vai conseguir. Você vai conseguir. E tá aí.
E o sonho da casa de repouso, quando a primeira casa, vamos abrir a casa de repouso? Eu te ajudo. Uau. E a gente começou juntas. Deus envia anjos. Começamos a comprar as coisas para casa no brechó, lembra? Comprar ali as camas, comprar é fácil ver a casa toda montada hoje, ver um prédio. Mas não sabe como é que foi no início. E hoje em dia a gente vê essa empreendedora aí de sucesso. Fibra. Né? Mas eu sei quantas noites ela chorou, quantas noites ela mandava mensagem para mim, carinha de choro, e eu aqui no Rio sem poder ir, desesperada. Eu não fico assim, vai dar tudo certo. Eu costumo dizer que parente, pessoas próximas de quem empreende, passam dobrado. Porque tem dias, né, que a Zuila... Eu falo que essa mulher é diferenciada, senhora, se vocês não entendem. Tô eu passando um dobrado na empresa, todas as minhas estruturas caem, da agência cai, do digital cai. Aí tu vê o faturamento desmoronando e tu vê que o boleto, ele não tem dia, não. Aí do Neida, me vem essa senhora e fala assim, olha, Deus mandou abrir 10 dias de oração. 10 dias de oração pela tua vida. E a oração de madrugada. Eu falei assim, meu irmão, Deus, ele faz os negócios que a gente não entende. E vamos lá, Zuila, a sua vida ali na faxina, nem tudo são flores, muitos acontecimentos, o financeiro completamente defasado, mas tá. A primeira virada de chave foi lá, 95, tapete de brasas. E depois ali no meio da faxina, não tem às vezes dinheiro para pagar uma conta de luz, uma água, uma energia elétrica, ok. O que passou na sua cabeça nos seus momentos de faxina? Eu fico aqui pensando, tá, Zuila? Eu me coloco do outro lado. Quando você tá falando ali, eu estou literalmente vivendo. Eu fico imaginando assim, Sofia e Davi, papai, ó, cortaram luz, cortaram água, não tem... Eu falei, meu irmão... Eu fico do outro lado aqui e falo assim, meu Deus, a minha oração enquanto você tá falando, Senhor, dá-me esse coração, porque é um coração de bravura, é um coração de que não desiste, é um coração de Jesus tá lá em Gólgota orando, se possível passa de mim esse cara, se o pai tá lá caladinho, e no final ele fala assim, está consumado. Caraca, eu fico orando pra esses corações, porque, meu Deus, imagina só um filho te ligar, dá-me esse coração. E como foi, Zuila? Não foi fácil, Alice, mas é como eu sempre falo. Se você não tiver a força, a determinação, você desiste. Porque ali era para eu desistir. Era para eu parar tudo, pegar o que eu tinha guardado para minha mensalidade e quitar tudo. Mas não, e eu colocava o Senhor, falei, Senhor, cortar, o Senhor vai dar um jeito. Arruma uma diária para o meu marido, ele tem que arrumar. Não, desculpa, dona Zuila, peraí. Isso é mais forte do que eu pensava. Cortavam e você tinha o dinheiro da mensa? Tinha. Tinha. Uau, que propósito! Eu não podia tirar, porque eu não tinha como repor. Meu Deus. Então a determinação tinha que ser muito grande. Porque se eu fosse tirar, eu ia fazer mais uma procrastinação. Eu ia desistir. E aí o Senhor me sustentou durante os 4 anos. Depois eu tive bolsas e bolsas. Mas durante esses 4 anos eu tive que abrir mão de muitas regalias, porque é muito fácil, era muito cômodo para mim. Eu ia fazer a faxina, voltava, estava na minha casa, dormia com as filhas, com o marido. Só que eu estava desconfortável, eu precisava de algo melhor. E eu tive que passar pelo sufoco. O Senhor falou, tudo bem, eu vou te colocar na faculdade, mas eu quero ver até onde você vai conseguir. Eu vi o Senhor falando assim comigo. E eu terminei a minha faculdade, os 4 anos não foi fácil. O último ano já foi um pouquinho melhor. Eu não sabia o que era ir dormir na minha casa. Eu ficava 15 dias sem ir na minha casa. Eu vendia balinha na sala de aula. Hoje a gente vinha conversando, dando risada, né, das balinhas. Eu vendia pipoquinha, vendia as coisas. Eu não sabia o que era tomar um banho no chuveiro para sair da faxina e ir para o plantão. Imagina calor de fevereiro, de outubro, novembro, dezembro. Mas eu passei por tudo aquilo. E eu terminei a faculdade, porque enquanto eu limpava a casa dos outros, eu construí o meu futuro, que era terminar minha faculdade. Ao terminar minha faculdade, eu já estava no home care com cooperativa.
E eu já fui para a enfermagem para fazer visita como enfermeira, para fazer visita domiciliar. E o plantão era R$20. Fazia plantão final de semana e as visitas eram R$20. Todo mundo me chamava de louca, eu não tinha carro, eu andava a pé, mas eu fiz. Uau. Isso foi, me formei em 2005, 2006. Eu fiquei de 2006 a 2010 nesse home care. Aí eu já tinha comprado um carrinho novo, já estava melhor financiado. E aí eu fui para um home care, sendo coordenadora de enfermagem, CLT. Então eu ia ficar sentada na sala, fazendo orçamento, lidando com o cliente, né, por telefone e tudo. Então para mim foi um conforto, porque quando eu entrei na faculdade, o meu sonho era eu ter pelo menos R$3.000 mensal. Para mim estava ótimo. Mas quando eu sentei naquela mesa, que eu comecei a ver que eu estava construindo patrimônio para os outros. Uau. Eu comecei a pensar, eu preciso construir o meu patrimônio, mas como? Ah, legal. Então aí tu já chegou no momento de indagação, questionamento. Pô, trabalho pra caramba pra realizar o sonho dos outros. E tá tudo certo. Tem pessoas que vão trabalhar assim. Mas ali você entendeu que poderia ir muito mais além. A vida já tinha te proporcionado, cara, embaraços demais para você, tipo assim, falar assim, não, isso é só mais um embaraço? Isso é só mais um problema para resolver? Não, então beleza, então vou resolver o problema. O que acontece hoje, Zuila, é o seguinte, as pessoas elas não conseguem olhar para o empreendedorismo porque tá acostumado com chefia, tá acostumado com salário, tá acostumado com aquela vida e tá tudo bem para essas pessoas, só que o empreendedor, ele tem duas chaves, né? Que é o inconformismo e a insatisfação. Então, primeiro eu fico inconformado com o local onde eu estou. Eu me lembro que eu trabalhava nos CTs da vida, São Lucas, esses hospitais aí, né? Aí eu falo assim, caramba, cara, eu tô aqui, bacana, eu sou peça de um quebra-cabeça de um sonho de alguém. Aí eu tô trabalhando para ganhar aquele mísero salário, porque infelizmente a nossa classe é desvalorizada. E eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Então eu sempre fui um grato por tudo que eu tenho, porém um inconformado com o meu estado atual. Eu sempre quis algo novo. Bastava qualquer pessoa me falar, Wallace, tem um desafio de fazer alguma coisa diferente. Eu tô lá, porque eu entendi que eu fazendo alguma coisa diferente, eu estava me dando a oportunidade de fugir daquele ciclo. Eu sempre soube que aquele ciclo me levaria para o INSS. Isso nunca será o suficiente. Para mim, INSS significa isso. Isso nunca será o suficiente. E na minha cabeça eu pensava assim, eu trabalhava com idosos. Eu falei assim, meu Deus, meu pensamento, tá? A quantidade de medicamento que eu tenho que comprar, o teto na época era 4.000, né? O teto do INSS, hoje está quase R$8.000. Eu falei assim, não, cara, eu não nasci para essa vida. E eu bati de frente com Deus. Eu falei assim, não é possível que o que o Senhor tem para mim é apenas isso. Porque, assim, as promessas de Deus para nossa vida são promessas exorbitantes. Então, eu sempre tomei posse. Aí, a grande questão é a seguinte, você começou com os questionamentos. Não, agora eu tenho que fazer algo para mim, para melhorar a minha situação atual. Eu me lembro também que teve um marco dentro das nossas conversas, que enquanto você ainda trabalhava ali como faxineira, você teve uma virada de chave muito grande, em um determinado momento você fica super à vontade, porque é delicado isso demais, tá? É muito delicado. E para mim, gente, vamos lá, explicando, tá? Desculpa. Para quem não sabe, Zuila Salazar, ela é minha mentorada pro digital. Como se não bastasse empreender no físico, com uma casa de repouso, ela criou o método dela também, Casa de Repouso Lucrativa, para ensinar profissionais da área da saúde e pessoas que querem empreender com casa de repouso. Então, assim, você não parou. E não tem como parar uma pessoa imparável. Impossível. A não ser quando Deus quiser. Mas Ele nos dá fôlego, Ele é o nosso fôlego divino, então somos imparáveis nele. Beleza. Então teve um marco gigantesco ainda, né? Ali você trabalhando como faxineira. E depois os questionamentos de você construir, ter o teu próprio negócio. Por quê? Você chegou a esse pensamento de querer ir para o próximo nível. O que ardia dentro do teu coração, Zuila? Sim, voltando à primeira pergunta, né, que você falou do marketing, quando foi em 99 para 2000, eu estava totalmente endividada, muito difícil, foi quando teve a virada de chave para eu estudar. Eu estava fazendo uma faxina numa casa no 17º andar, com uma janela de mais ou menos 2 metros, mês de outubro, um sol de frente para mim de rachar. Eu olhei para baixo
E a minha vontade foi de me jogar ali e acabar com tudo. E uma força me puxou. Foi onde o Senhor mostrou para mim, não, isso aqui não é o fim, isso aqui é o começo. Foi onde, além da caminhada na brasa, eu decidi mudar, foi onde eu fui estudar. Então o Senhor me salvou, o anjo do Senhor me tirou dali para eu estar aqui hoje. Uau! E muito grata por isso. E aí, quando eu saí do primeiro home care, fui para o segundo, já CLT, e ali eu comecei a me questionar. Eu estou construindo patrimônio para os outros. Porque a pessoa que foi o cabeça daquele patrimônio, ele mesmo não trabalhava. E o meu salário, para mim, estava confortavelmente bem. Só que eu não estava satisfeita em trabalhar e construir patrimônio para os outros. E eu olhava para mim e falei assim, nossa, mas eu sou inteligente. Eu posso ter o meu próprio negócio. Foi quando me mandaram embora, eu fiquei muito triste, mas ao mesmo tempo o Senhor mostrou para mim e falou, agora é a tua hora, você não queria? Você não estava construindo patrimônio para os outros? Porque nada acontece por acaso, Alice, nada. Tudo que acontece, você tem que ser grata a Deus, porque tem um motivo e tem uma razão. E aí, quando me mandaram embora, eu cheguei e conversei com a minha família, triste, chorando. O Senhor chegou e falou, seca as suas lágrimas, porque você tem um projeto e eu tenho um plano na sua vida. E no segundo ano da faculdade, em 2003, eu tive uma professora maravilhosa. Se você me perguntar da aula daquele dia, eu não lembro de mais nada. Só lembro dela falando na saúde do adulto e do idoso. Que o envelhecimento no Brasil estava crescendo e que as pessoas não estavam preparadas para receber esse envelhecimento. E quem fosse trabalhar no cuidar, abrir casa de repouso, daqui 10 anos, estaria com uma situação financeira muito boa. Isso 2003. Eu me formei em 2005. E já estávamos em 2014 quando isso aconteceu. Caramba. E aí eu fui demitida, recebi da minha indenização, R$32 mil. Para mim era um dinheiro que eu nunca tinha visto na minha vida. E aquele dinheiro eu coloquei numa conta separada. E eu conversei com a minha família, eu converso muito, não conversava, converso muito com as minhas irmãs, principalmente com essa daqui, sempre na parte de empreender. Eu falei, eu quero abrir uma casa de repouso. Ela, eu vou entrar com você. Ela entrou como sócia comigo. E aí conversei com a família, foi onde ela já comentou. A gente começou a comprar as coisas. A minha casa eu fiz um depósito. Só que conhecimento de empresa, CNPJ, casa de repouso, eu não tinha. Porque eu era CPF, eu trabalhava para os outros. Então eu não sabia empreender. Mas eu lembrava da Vânia falando aquilo. Eu falei, não, eu vou empreender. Eu abri não com a cara e com a coragem. Eu abri com propósito com Deus. Uau. Falei, Senhor, me guia, me orienta. Foi fácil? Não foi. Eu peguei aqueles R$32 mil e investi. E aquele período eu fui recebendo meu seguro-desemprego e eu fui trabalhando como cuidadora. Uau, que virada eu sendo de chave. enfermeira já há 10 anos. Eu trabalhando como cuidadora. E eu pegava aquele dinheiro, eu ia guardando junto. Então, fui juntando, fui montando, fui procurando a casa. Nós montamos a nossa primeira casa muito pequena. Ela foi sócia, logo saiu devido à distância, né, aqui no Rio, e eu lá no estado de São Paulo. E a casa, para nossa surpresa, porque o nosso Deus, ele é maravilhoso. Quando você coloca ele na sua direção, ele te surpreende. E a casa, em 2, 3 meses, a casa estava lotada. A casa era pequenininha demais. Quantos leitos, Willa? 7 leitos. E 3 meses depois estava lotada. Eu falei, ai meu Deus, vamos abrir outra casa. Mas eu nunca tinha intenção de ter 2 casas, porque eu sou muito presente, eu gosto de estar presente. E eu falei, Senhor, eu quero abrir uma nova casa, mas uma casa grande, para que eu possa ter todos juntos. E isso foi em 2014. 2017, alugamos uma casa para 17 leitos. O projeto foi aprovado rapidinho. Mudamos, uma casa maravilhosa, um local muito bom. E lá nessa casa, no primeiro Natal de 2017, 25 de dezembro às 17h10, caiu uma chuva que foi um temporal que a cidade ficou realmente muito abalada. E a minha casa não foi diferente, a casa molhava inteira e eu não sabia. O teto do meu escritório era gesso, não tinha laje, ele caiu literalmente, quebrou tudo. Resumindo, a imobiliária não assumiu, dona não assumiu e me mandaram
eu saí da casa. Só que eu sempre empreendi com uma boa gestão financeira. O que é isso para mim? É você recebeu, paga as contas e guarda o que sobrou. Não investir em você, trocar de carro, usar bolsa, não sei das quantas. Então, eu mantive a minha vida simples. E eu fui investindo tudo que eu recebia. Uau. Tudo, 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 tudo. Eu não trocava de blusa, eu não comprava roupa nova, nada. Eu fui investindo, porque eu queria algo maior. E aí, a imobiliária não resolveu. Eu falei, olha, eu pago a troca do telhado, você desconta no aluguel. Ah, ela não quer, mandou você sair. Eu falei, eu não vou sair. E onde, mais uma vez, eu fiz um propósito com o Senhor. Eu falei, Senhor, eu não vou sair daqui. Eu não vou mais pagar aluguel. Agora eu vou procurar uma casa nossa. Esse dinheiro do aluguel eu vou pagar uma casa minha. Mostra para mim. Só que nós, seres humanos, a gente quer as coisas do nosso jeito. E eu queria uma casa na região que eu tinha minha. E eu rodava todas as imobiliárias, eu queria ali por perto, mas o Senhor, ele falava não. Então a gente tem que aprender a ouvir a voz dele. E procurava, já passou 2018, 2019, começo de 2020, eu comecei a desistir de procurar. E um dia eu fui ver uma casa do pai do meu engenheiro, eu não ia alugar, porque eu já tinha falado para ele que não era um sobrado, eles iam levar em consideração. E eu fui e caiu um temporal danado, porque a casa a gente não podia pensar em chuva que molhava. Uhum. Então era uma correria danada. E eu me perdi na saída. E eu comecei a brigar comigo mesmo. Mas tu é burra, Zuila, tu perdeu, não era para entrar aqui. Quando eu olho para o meu lado direito, tinha uma plaquinha pequenininha numa big de uma casa. Vende-se telefone tal. Eu parei naquela chuva, digitei o número no celular, liguei o Bluetooth e fui falando. E o senhor que me atendeu era cunhado da dona. Ele falou, é uma mansão. Falei, não é para mim. Ele, vamos marcar, é para você sim. Uau. Falei, senhor, obrigado. E eu fui falando com ele, marcamos no dia seguinte, engenheiro, meu marido, e eu e o engenheiro, a gente tinha uma mímica para falar. Se ele não gostasse da casa, ele dava um sinal negativo. E se ele gostasse, ele dava um sinal positivo. Se ele desse sinal negativo, a gente não continuava, a gente ia embora. E durante todo o tempo, ele com sinal positivo. Com sinal positivo para mim, beleza, saímos. Quanto que é a casa? 1 milhão. Falei, ok. Não, calma aí. 1 milhão. Eu gosto sempre de trazer esse ponto, né? Esse ponto de conexão. É você olhar para os 20 reais do plantão que você ganhava. É para você olhar para aquela faxineira. É para você olhar para aquela passagem que foi paga do Maranhão pro Rio de Janeiro. É para você olhar todas as humilhações que infelizmente a gente passa, né, por inúmeras formas, e de repente você olhar aquilo que Deus está fazendo. Entende? Isso é tão profundo, Zuila, porque Deus chama, né, as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Né? Ele pega o improvável e fala assim, caramba, eu vou fazer da tua vida algo assim extraordinário. Sabe por quê, Zuila? Estamos vivendo um tempo da última colheita para quem professa fé em Cristo. Eu sei que estamos vivendo o tempo da última colheita. O tempo das últimas pessoas prosperar de uma forma tão sublime, mas a riqueza e a prosperidade não ficam apenas naquela pessoa, porque Deus sabe que tem muitas e muitas famílias e pessoas órfãos e viúvas que necessitam dele. Então, esse tempo da última colheita é para que a riqueza, a prosperidade e a abundância chegue lá na ponta, aonde as nossas pernas ainda não conseguem chegar por algum motivo. Então, tem duas formas sublimes de você fazer a obra. Uma é você indo e a outra é você mantendo. E Deus tem levantado homens e mulheres que têm um coração voltado nele para serem esses mantenedores da obra dele. E eu tô falando isso com propriedade, Zuila, por quê? Porque outrora cortam a luz, a energia, a água, outrora eu não tenho dinheiro para poder ir para tal local, fazer tal coisa, e outrora Deus vai e te apresenta uma mansão de 7 dígitos, 1 milhão de reais. E por um caminho que você não passaria e por uma situação que você de fato não estaria ali. Mas Deus, ele molda
tudo para fazer você estar onde Ele quer que você esteja. E daí Deus te apresentou, Zuíla, essa mansão. Como que foi olhar para aquilo? Porque a nossa crença, Zuíla, do merecimento, ela grita. Primeira coisa é, será que eu mereço? Hoje, quando paro e olho a conta bancária, caramba, será que eu mereço isso? Tá entendendo? A crença do merecimento, ela grita. E como que foi você olhar para esta mansão, o teu engenheiro tá lá, aprovar tudo, e você, caraca, como que foi, Zuíla, na prática? Ali foi, assim, um momento de gratidão, porque eu tinha pedido e o Senhor me mostrou naquele momento que eu briguei comigo mesmo de errar o caminho. E eu comecei naquele momento a pensar na minha época de faxineira, de eu trabalhar nas casas e você ser humilhada, limpar chão de joelho, você pegar seu prato de comida, você comer na área de serviço em frente à porta do banheiro, porque você não podia se sentar à mesa, né? E passou um filme na minha cabeça ali atrás. Eu falei assim, mas eu sou merecedora disso porque eu tenho um Deus que é dono de tudo. Ele é o dono da prata e do ouro. Então veio um vídeo na minha cabeça de tudo que eu tinha passado e agora estão me ofertando uma casa de 1 milhão. E o Senhor mostrou no momento, já fazia 3 anos que eu estava procurando, a gente estava procurando. E quando ele falou, eu falei, sim, o Jonas já tinha dado aqui, falei, beleza, eu vou no banco amanhã, conversar com a gerente, era um final de semana, vou na segunda. E aí ele falou, como você quer fazer? Eu falei, olha, eu vou dar metade e financiar metade, vou ver com o banco, porque eu não queria me descapitalizar. Eu tinha aquele valor para pagar à vista. Só que nós estávamos em 2020, outubro de 2020, 5 anos. E 5 anos de casa de repouso, né? A gente está com 11 anos, quase 6 anos. E eu falei, eu não posso me descapitalizar, porque a gente estava no meio da Covid. Então eu tinha que me estruturar. Eu falei assim, o dinheiro que eu pago do aluguel, eu vou pagar a mensalidade da casa, que é um pouco menos, né? Então eu vou estar bem. Então é melhor deixar ali capitalizado. E aí nós financiamos os 500 mil em 15 anos. Falei, ok, vou pagando, né? Vou terminar com tantos anos. Beleza. Financiamos, deu tudo certo, o banco aprovou na hora, tudo, belezinha. Pegamos as chaves, nós arrumamos tudo em novembro. Janeiro já peguei a chave da casa. Ok, mudamos. E ali nós fomos trabalhando. E aí eu fui pagando a mensalidade atual e trazendo as mensalidades de lá para cá. Eu sempre conversava muito com essa aqui, que sempre me dava muito apelo. Nossa, que legal que você está quitando. Então, o que eu fazia? Tudo que entrava, eu não descapitalizava, não gastava. Então, a meta, mesmo eu pagando a prestação da casa e pagando os meses de trás para frente, eu tinha que capitalizar todo mês. Então, o meu propósito era esse. E eu queria quitar o mais breve possível. E, resumindo, eu quitei essa casa em 1 ano e meio, Uau. Sem descapitalizar, mantendo a minha capitalização. Uau. E 2 meses depois eu chamei o engenheiro e falei, eu quero fazer um barraquinho lá em cima para eu descansar, um quarto para eu subir. Ele olhou bem para mim e falou assim, não, Zé, você não merece isso. Já faz um apartamento lá em cima. Eu falei, está falando pela boca do profeta. É o Senhor que está mandando. Vamos construir em cima. Eu falei, ok, então faz a planta, vai na prefeitura, vê se eu posso construir em cima da empresa. Tudo ok, construímos em cima da empresa. E 3 meses e meio, quase 4 meses, a obra foi concluída. Uau! A obra concluída. 5 meses, tudo pronto. A casa com todos os móveis, tudo planejado. Aquela casa de boneca que eu sempre sonhei. Né? Uau! Beleza. E aí, casa construída, casa quitada e o investimento lá. E o Senhor, ele foi só abençoando cada vez mais. Então, eu olho para a Zuíla faxineira de 2002, quando eu entrei na faculdade, e olho para a Zuíla hoje, eu falo para ela assim, você é uma guerreira. Que bom que outra pessoa teria desistido diante de todas as lutas, as batalhas, comida estragada, ficar com fome, isso, aquilo. Deus foi tão bom que revestiu todas as floras intestinal, estomacal e nada me fez mal. Enquanto muitas colegas na faculdade desistiram. E uma coisa eu coloco aqui para você. Na época da faculdade, eu era
Uma das mais velhas, que eu entrei com 35, me formei com 40 anos, ia fazer 40 anos. Eu era uma das mais velhas da sala, era eu e mais 3. Eu era a mais pobre da sala. Eu era a taxada de mais burrinha da sala. Que agora vocês estejam ouvindo, assistindo esse podcast da Dona Zuila Salazar. Tá. E que também se inspirem nessa história. É muito comum, né? Vamos lá. As pessoas negligenciarem as outras por tom de pele, cabelo, ou por morar em determinado local, se achando que eu vou ser o melhorzinho da turma. E quando você diz isso, eu lembro da minha época de graduação. Na época de graduação, tipo assim, não, que eu vou passar no melhor concurso, que eu vou isso. O Wallace vai ser o zero à esquerda. O Wallace vai ser aquilo que não vai dar nada pra ninguém. E hoje eles perguntam, Wallace, como que você faz isso? Uhum. Entende? Como que deu certo? Como que funcionou? Como que deu certo? E eu não tenho dúvidas que para ti também foi, né? Zuila, a gente passou por vários momentos aqui que para mim me chamam muita atenção, né? Você saiu de uma assalariada com uma vida financeira completamente deturpada, com situação de vida ali muito comprometedor, para ter construído um negócio milionário, pegar uma casa que pagaria em 15 anos, pagou em 1 ano, se pagou em 1 ano e meio, tem uma casa de repouso completamente consolidada. Quando você olha para a sua história e vê o que Deus fez, o que está fazendo, como que você consegue, de alguma forma, resumir quem é a Zuila e a bondade de Deus na sua vida? Por quê? Porque algumas pessoas vão dizer que foi sorte. As pessoas sempre tendem a buscar ou ver alguma coisa em nós para diminuir o sucesso de Deus na nossa vida. É isso que elas querem fazer, sabe? Você só conseguiu por tal coisa. Você só fez isso por tal coisa. Não, ninguém vê os bastidores. Mas hoje você está aqui para mostrar o outro lado. Então, mostra um pouquinho, Zuila, na prática, como que foi, como que é isso tudo que Deus está fazendo na sua vida, de onde Ele te tirou e para o que você ainda está vivendo. Isso. A Zuila, hoje eu olho para ela como uma guerreira, uma Zuila lutadora, uma Zuila que não desiste, que é uma coisa que eu sempre falo, né? Desde a minha época da faculdade, época que eu fazia o marketing de rede. Se você não colocar diante de você uma positividade, ninguém vai colocar. Então, eu sempre coloco, eu quero, eu posso, eu mereço, eu consigo. Eu falei, eu vou chegar lá. Mas sempre colocando Deus à frente. Então, tudo que eu tenho hoje não veio de mim mesmo, mas é a força que Deus me deu. Foi Ele que me fortaleceu diante das noites de choro, a vontade de desistir de tudo. Porque tem uma hora que às vezes você tem vontade de parar. Você tem medo. E eu falava, se eu parar, eu não vou chegar onde eu quero. E o medo e o sonho, eles são reais, eles andam junto. A diferença o medo, ele te para. O sonho, não. Então, se eu quero realizar o meu sonho, eu vou diante de todas as lutas. Eu tive muitas lutas, muitas retaliações. Mas Deus me sustentou em cada momento, nos momentos mais difíceis que eu passei. Você imagina você sentado num banco, um banco de madeira, aqui eu estou confortável, um banco de madeira sem encosto, um frio do mês de julho lá no estado de São Paulo, que doía seus ossos, doía sua alma. Paciente gritando a noite inteira, o quarto da filha na frente, e você não tinha direito de jogar uma coberta em cima de você. Eu achava que eu ia morrer de tanto frio. Falava, Deus, me sustenta. Tira esse frio daqui. E aquele vento, a janela um pouco aberta, aquele vento entrando. E eu lá sentada a noite inteira. E eu aproveitava o que aquele período? Para eu estudar. Porque na época a gente não tinha essa facilidade do celular. De buscar tudo ali. Era livros e livros. Então é uma Zuila vencedora mesmo. E Deus é que me sustentou. Deus, Ele é tudo para mim. Então, cada luta que eu tenho, cada dificuldade que vem, porque a gente ainda tem lutas, dificuldades, eu faço propósito com o Senhor. Falo, Senhor, me sustenta. Muito bom.
E a gente está aqui. Não foi fácil. E é só o começo. É só o começo. Zuila, hoje, o seu prédio, ele está avaliado em quanto? Hoje... Por que eu faço pergunta de números? Porque as pessoas com crenças, elas tendem a falar só a parte negativa. A parte positiva, não. Só tende, eu sou coitadinho, eu sou pobrinho. Não, eu sou próspero, sou abundante e Deus me prosperou. É isso, tá? Deus te mostra o caminho. O ir é com cada um de nós. E o caminho é para todos. Alguns preferem alguns caminhos e outros caminhos. E outros preferem o caminho de empreender, que a gente sabe que é romper com a bolha. Então, hoje, o seu prédio, Zuila, ele está avaliado quanto? O nosso prédio hoje está avaliado em mais de 2,5. Uau! Aí é o que eu sempre falo, Alice. Você lembra da minha indenização que eu falei aqui? Quanto que foi? 32 mil. 32 mil reais. Hoje eu olho para minha conta, eu olho para o meu prédio e eu falo, valeu a pena eu ter investido aqueles 32 mil reais. Eu poderia ter trocado de carro, eu poderia ter trocado os móveis da minha casa, comprado geladeira nova, eu tinha uma televisão daquelas, que era aquelas grandão de fundo, já estava entrando a plasma, eu poderia ter comprado uma plasma para mim. Não. Poderia ter trocado meu jogo de quarto, poderia ter trocado o sofá da minha casa. Não. Eu decidi investir aqueles 32 mil reais. E hoje, outro dia, eu conversando com a minha filha, abri a minha conta e chamei, falei, Débora, se acontecer alguma coisa comigo, já contei isso para você, né? Olha isso aqui. Eu não acredito. Eu falei, pois é, olha isso aqui. E hoje, se eu parar hoje, se eu não quiser mais desenvolver a casa de repouso, que não vai acontecer, eu tenho de renda, sem mexer no meu capital, mais de 12 mil reais por mês. Uau. E se eu decidir alugar o prédio, meu prédio hoje vale uns 25 mil mensal. Então, é aquelas vilas onde me chamaram de louca, né? Onde foi taxada de bullying na escola, de burra. Hoje, as minhas colegas da faculdade têm uma admiração muito grande comigo. Zuila, o que mudou financeiramente? Olha para o ano de 85 e olha para o ano de 2026. Olha para o ano de 95, 99, eu vou pegando as datas. O que mudou financeiramente? Olha, de 85, eu não tinha absolutamente nada. Eu fui resgatada. De 93 a 2002, quando eu entrei na faculdade, foi muito difícil. Foi ano de ralação mesmo, ano de humilhação. Porque você trabalhar de faxina na casa dos outros, você é pisoteado. Você não é reconhecido. Você tem que entrar pelo elevador de serviço. E quantas vezes eu chegava no prédio, eu ia trabalhar no 17º andar, e o elevador de serviço estava parado, e o porteiro fazia a gente subir pela escada. E um dia eu me recusei a subir pela escada. Eu falei, eu não vou subir no 17º. Aí eu liguei para a patroa e falei, ou você, né, interfonou, ou você me permite subir pelo elevador social, eu estou indo embora, porque eu não vou subir. E você só subia quando você tinha a permissão para subir. E hoje, essas mesmas patroas, eu sou chamada para tomar o café da tarde. Então, teve uma diferença muito grande. Da faculdade, não ter dinheiro para pagar passagem, comer a marmitinha estragada. Hoje eu não sei se eu teria coragem de comer. Minhas filhas pediam R$1 para a escola, não tinha. Ia no supermercado, comprava um pacote de bolacha para as duas. Hoje a minha neta tem tudo que ela quer, a coisa mais estragada do mundo. Qual que é a sensação de ir ao mercado com as suas filhas, com a sua neta, e saber que o dinheiro não é mais um problema, é um servo, ele trabalha para você? Como que é o seu coração hoje, Zuila? Porque a gente sabe que, mundialmente falando, o dinheiro ele é um tabu, o dinheiro ele é um problema, mas o dinheiro ele não passa de uma energia. Ele é uma energia de troca. Eu troco energia com os meus serviços, com o meu conhecimento. E como que é para você hoje, Zuila? A gente conversa muito sobre isso e eu sou muito grato a Deus pelas pessoas que Ele tem me apresentado e eu aprendo diariamente com você. E como que é você poder ir num bom restaurante, ir num supermercado, qualquer canto, saber que isso não é mais um problema. E outrora, isso era um maior problema.
e Deus fez do teu problema a sua maior solução. Como que é hoje isso na prática? Hoje, na prática, Wallace, é muito gratificante. Eu olho assim, eu não tenho palavras para agradecer a misericórdia de Deus pela minha vida. De eu chegar no supermercado, quantas vezes eu chegava no supermercado, eu queria comprar algo para mim. Queria comprar um pedaço de queijo, queria comprar uma mortadela, que é o mais barato. Eu tinha que optar entre comprar aquilo ou comprar um pacote de arroz. Levava minhas filhas e falava, filha, não pode pegar nada, é isso e isso. Então, hoje, assim, é uma gratidão imensa pela misericórdia de Deus pela minha vida. Por Ele ter me dado força, me dado saúde durante todo esse período. E hoje eu estou vivendo essa maravilha dele. De eu poder pegar minha filha, levar no supermercado, né? Falar assim, escolhe o que você quer. Só porque pode, não escolhe. Você acredita? Ela pega um dano. Aí eu pego mais um. Não, vó, só esse mesmo. Ela abria a geladeira e tem o que ela quer. Ela bate a mãozinha assim e fala, o que você quer? Estou escolhendo, vovozinha. Uau. Isso pode parecer simples, mas para quem já passou, né, Antônia, alguma situação a respeito, isso não tem preço. Não tem preço. Zuila, estamos aqui nos aproximando do fim, mas eu preciso falar de um assunto que eu sei que vai ser disruptivo para muitas pessoas que vão nos ouvir. Professamos a mesma fé. E eu costumo dizer o seguinte: o amor de Deus nos constrange. E é bom você ficar constrangido. Deus, ele não te ama mais ou não te ama menos por conta do seu pecado. Ele vai te amar igual. Entende? Ah, mas a pessoa fez muita coisa errada, mas o amor dele é imutável, não muda. E isso que constrange quem está do outro lado não está na mesma frequência do alinhamento deste amor. E quando eu converso, Zuila, com você traz pontos que eu percebo que Deus está me moldando, que Deus ele está cuidando de mim. E é tão profundo porque, da mesma forma que você é muito sigilosa, eu também sou muito sigiloso. Mas em algumas coisas que Deus te permite falar comigo, Ele está tratando comigo para onde Ele vai me levar, para o lugar que Ele vai me colocar. Isso tem sido tão profundo ultimamente, porque se a prosperidade, se a abundância, se a riqueza para em mim, ela deixa de cumprir um propósito. Ela deixa. E não de forma para te exaltar, longe de você isso, mas você tem um coração muito generoso. E esse coração generoso me constrange pelo simples fato de onde Deus vai me levar. Ele está moldando meu coração. E eu estava estudando anteontem, Tiago Brunet, foi muito bom estudar sobre isso. E tem um outro canal que eu ouço muito, eu separei esses três estudos para poder te enviar. E ali foram estudos sobre riquezas. E nesses estudos, todas essas pessoas, inclusive Tiago Brunet, foi unânime em dizer: se aquilo que Deus está fazendo pela sua vida não passar adiante para sustentar uma obra, para sustentar um lugar, um asilo, um orfanato, missões, ela deixou de cumprir o propósito, ele se torna só dinheiro. E dinheiro sem propósito, ele só vai comprar coisas, ele não vai servir coisas. E o seu coração, teu coração, você simplesmente ajuda. Você simplesmente está ali para servir. E olha, não quero jamais que fique sabendo que eu estou fazendo isso. E Deus tem me permitido servir e ajudar pessoas. Algumas vezes, algumas pessoas me mandam mensagem agradecendo por algo que eu fiz. Minha esposa, o que tu fez? Papai do céu e eu. Papai do céu e eu. Aí, por a pessoa mandar mensagem, eu vou e falo, aconteceu isso, isso e isso. Ela, caramba. Então, assim, eu moro aqui, bem próximo dessa rua aqui, descendo. Tem dias que eu pego uma quantia em espécie, em valor, com os meus filhos, e a gente fica orando dentro do carro. E fala assim, o Espírito Santo vai nos mostrar as pessoas
que ele quer ajudar. Aí meus filhos ficam lá no banco de trás, cada um com uma determinada quantia. E eles ficam irritados quando a gente vai no caminho e às vezes não tem ninguém ali para ajudar. Eu falo assim, calma, Papai do Céu vai mostrar. E às vezes mostra, a gente dá um determinado valor e a pessoa fica ali alegre, sorrindo. Isso aqui vai me ajudar a comprar X coisa. E eu tô modelando isso no seu coração. Porque quando a senhora fala o que você faz, no íntimo não é pra... Não. É porque Deus está permitindo a senhora me discipular, me ensinar sobre o amor dele, sobre o que é riqueza. Então, quando eu tô ali, eu tô sentada aprendendo a todo instante. E como que é ter esse coração generoso, dona Zuila? Não é sobre dinheiro. Nunca foi sobre dinheiro. Conta um pouquinho aonde nasceu esse coração. O senhor implantou isso no meu coração. Então, assim, eu tinha muita vontade de ajudar, mas a minha trajetória não me permitia. Tirar R$10, R$50 para ajudar alguma coisa, não me permitia ajudar porque ia me fazer falta. A partir do momento que o Senhor foi me abençoando, como eu já te mandei alguns áudios, mensagens de pessoas que eu faço, falei, Senhor, eu preciso ajudar. E quando eu ajudo, eu falo, não cita o meu nome, porque é eu e Deus. Porque quando cita, dá a impressão que você quer se mostrar. Então, o que eu comentei com você, do que eu faço, nem a minha família sabe. Nem a minha família sabe. Nem a minha família sabe. Uau. Débora, que é une carne comigo, não sabe, marido não sabe. Por quê? É intimidade, eu e ele. Então, Deus nos permitiu ter essa comunhão e compartilhar com você isso. É um discipulado. Então, assim, Deus me permitiu. Eu tenho um casal de amigos que foi o primeiro que eu conheci aqui. Eles foram lá para o sertão de Pernambuco fazer missões. E Deus colocou no meu coração o desejo de ajudar eles com missão. E eu mandei uma mensagem para ela, irmã, como eu posso ajudar vocês? Ela falou, eu vou ver com a minha igreja. Falei, ok. Aí ela respondeu, a igreja falou que o que tinha que ajudar já nos ajudou, só que o dinheiro não deu nem para 3 meses. Eles vão ficar até janeiro. Falei, irmã, mensalmente, até a volta de vocês, eu vou ajudar no projeto de vocês com X. E mensalmente, no dia das minhas contas, lá dia 8, dia 10, tem mais 3 que eu já faço o Pix para ela. Então, ninguém precisa saber. Porque Deus te abençoa tanto, tanto, que eu não posso ir lá fazer a obra lá no sertão. Mas Deus levou o servo dele para lá. E lá eles precisam. Uau. E ali eu mando a minha oferta. Não é muito, mas é de coração. E ali Deus está ajudando. Uau. Isso é profundo. E eu fico grata porque hoje você pode fazer. Sim. Sem ter aquela que falar, nossa, eu deixei de fazer isso para minha filha para eu fazer isso. Deus ia fazer a gente prosperar do mesmo jeito, mas ia ficar aquela dor na consciência, né? Do deixei de fazer. Mas não, hoje eu faço que de coração, falar bem sincero para você, não faz falta para mim, eu nem percebo que eu mandei. Uau, isso é profundo demais. Zuila, foi um bate-papo muito bom, mas para a gente concluir aqui esse bate-papo, eu quero que você fale para todos os telespectadores, todo mundo que vai nos ouvir, que vai nos assistir, a sua câmera é essa daqui, fica super à vontade. Qual é o nome da sua casa de repouso? Qual que é o seu diferencial hoje no mercado? Porque você se tornou essa potência aonde você está, e fala também sobre o seu método, que é um método também que vem para servir, resgatar a enfermagem dos plantões. Pode usar essa câmera aqui, fica super à vontade. Ok. A nossa casa é a Casa de Repouso Querubins do Vale, fica em São José dos Campos. O nosso diferencial ali é o trabalho com dedicação, com amor, com carinho, trazer o nosso idoso como se fosse um membro da família. Isso dá segurança para o familiar, para o filho, para o neto, para o sobrinho, que vai deixar o idoso ali. Então, quando a gente fala, olha, aqui o seu idoso vai ser tratado como parte da minha família. A pessoa fala, nossa, eu não ouvi isso em nenhuma outra casa. É eu estar presente todos os dias ali. Então, eu tenho a minha casa mesmo, mas eu consegui construir
a minha casa em cima do prédio. Então, o diferencial é, eu falo, eu estou na casa 24 horas por dia. Eu moro em cima. Qualquer intercorrência que tiver no período noturno, eu estou aqui em cima, é só me chamar. Então, mostra essa segurança para a família. E pessoas nos procuram, porque você entra ali, você vê mais de 100 e poucos comentários positivos citando o nome da Zuila. E o meu método, ele veio como, Wallace? O meu método, ele veio através de 2 pessoas me incentivando, me chamando de muito inteligente. Porém, você está tão focada no cuidar da casa de repouso que você não consegue ver o que você está fazendo. Então, muitas pessoas me procuravam que queriam abrir casa de repouso, mas não sabia como. E eu ficava 1 hora, 2 horas, uma vez foi 3 horas, dando todo o meu passo a passo para a pessoa gratuitamente. Foi quando a minha filha chegou e falou para mim, a Débora, mãe, você é muito inteligente, você precisa montar uma mentoria, colocar na plataforma que você vai estar ganhando dinheiro. E essa minha irmã aqui, né, Antônia, você fala, minha irmã, você é muito inteligente, eu não tenho um terço da inteligência que você tem, você é uma grande empreendedora, é um incentivo e tanto. Eu falei, imagina, não tem tempo de fazer isso não, eu não sei mexer com digital, imagina. E a Débora, mais uma vez, que é a sua mentorada, que está no digital aí com você, ela falou, mãe, eu conheci um cara fenomenal do Rio de Janeiro, que eu faço mentoria com ele. Isso eu nunca te falei, você vai saber agora de primeira mão. Débora, cara do Rio de Janeiro, meu, só dá malandro, cara, do Rio de Janeiro. Ainda vê um careca ainda. Você é louca, Débora, imagina que eu vou fazer isso. Cara, meu, Rio de Janeiro só dá malandro, filho. Mãe, você precisa conhecer o Wallace. Uau. Obrigado, hein, Débora, gratidão. Você precisa conhecer ele. Eu falei, tá bom, então me dá o telefone desse cara. Foi quando eu entrei em contato com você. Mas antes de eu entrar em contato com você, vou falar de uma mentorada sua que todo mundo fala. Ela me mandou um link de uma mentorada sua. É mesmo? Dona Maria. Dona Maria dizer que legal. Um podcast com ela. E eu assisti aquele podcast todinho. Eu falei, tá bom. Então, a Dona Maria foi uma inspiração também na minha vida. Uau! Tá? Eu vejo nos seus podcasts, nos cafés de negócio, o pessoal falando da Dona Maria. Então, a Dona Maria também foi que me deu um pontapé para eu poder entrar em contato com você. Eu lembro que você falou que assistiu o podcast dela completo, foi isso? O podcast dela completo. Falou, mãe, então assiste isso daí. Eu falei, eu não tenho tempo para ver isso, não. Meu Deus, foi. E eu subi e eu consegui assistir o podcast de 1 hora dela e ela comentando. Eu falei, eu acho que esse cara é confiável. Uau, foi. Logo em seguida você fez contato. Aí eu fiz contato com você. Caramba. Tá? E aí a Débora me incentivando muito, que hoje ela está no digital aí com você. Ela que me lançou no digital, tá? Então ela tem os projetos sociais dela também, tem alguns projetos lá, onde ela atende morador de rua, faz marmita e leva à noite, final de semana, cobertas nos frios, tudo. Então, assim, ela foi a minha maior incentivadora ali, apesar da Antônia estar me incentivando, mas ela ali no dia a dia, mãe, você precisa colocar, olha o que você está fazendo de graça. Vai para o digital que você vai lançar o seu método e vai conseguir ter muito mais resultado e ajudar outras pessoas. Foi onde eu decidi entrar em contato com você. E você foi um cara, assim, maravilhoso, já falei para você, eu repito aqui, né, que Deus tem grandes coisas na sua vida. Isso aqui não é nada o que você está fazendo hoje. Com 6, 7 mil alunos não é nada. O evento que vai ter amanhã não vai ser nada diante do que Deus tem para você. Deus tem grandes coisas. E eu creio que daqui 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, você vai estar fazendo um evento igual ao evento de sábado que você foi. Você postou aquilo ali, eu já te mandei mensagem. Eu te vejo num lugar daqui. Eu creio. E não foi só eu. Depois você foi a gente conversando, se contando que Deus está confirmando. Tá? Então Deus tem grandes coisas na sua vida. E eu vou ter o orgulho de estar ali quando você tiver, que não vai demorar muito, eu saber que eu estive aqui desde o começo. E aquelas pessoas, né? Fala agora para as pessoas que vão estar amanhã, que vão estar ouvindo, as pessoas que viram, estão procrastinando e não estão colocando em prática a atuação do método, daquilo que está na cabecinha deles para fazer. Daqui 1 ano, 2 anos, eles vão voltar, vão começar a olhar aquele papel de anotação e ver, nossa, eu fui no tal evento Café de Negócio com Alice, eu assisti o podcast com a Zuila, com outros mentorados seu, mas eu deixei engavetado.
agora eu vou. Eles não vão ter praticamente esse acesso que os seus mentorados hoje estão tendo, de estar num evento grande como aquele, pegando na sua mão. Eles vão poder falar assim, nossa, eu estive no Café de Negócio dia 22 de novembro. Isso. Eu estava perto dele, agora eu não consigo chegar, eles vão ter a oportunidade de tirar foto de longe. Igual quando eu ia nos eventos, né, do marketing de rede que eu fazia, então a gente queria chegar perto e não conseguia chegar. Você sentiu orgulho de bater uma foto e falar, eu estive lá. Uau, eu creio e recebo. E o meu sonho era ser palestrante, era participar, mas eu nunca fui convidada a palestrar, a ser anfitriã, porque eu não tinha resultado. Uau. E hoje Deus me proporcionou tudo isso, sem eu procurar, sem eu ir atrás, ser convidada para estar aqui, ser convidada para dar uma palestra. Então, eu falei, esse Deus é maravilhoso demais. Então, eu agradeço novamente, em primeiro lugar, a Deus por esta oportunidade. A Débora, que nos conectou, né? A Débora que ficou lá batendo. E hoje, através do método, né? Ali no meu método, ele tem o meu passo a passo de como eu fiz desde 2014 até hoje para chegar a ter os meus resultados com uma boa gestão, ter uma gestão financeira ali correta. Você não gastar porque as pessoas acham que montou um negócio já tem lucro. Não é assim. Se entrou, gastou, como eu conheço várias casas que as pessoas não conseguem sair do vermelho. E às vezes olham para mim e ficam admiradas como que eu consegui sair do vermelho. Tem coisas que foi lançada aqui que ninguém sabe, mas já foi lançado aqui. Então, assim, é você trabalhar com propósito. Muito bom. E a empresa trabalhando por mim. Então, o lucro ele vem depois dos seus propósitos. Então, eu pus o propósito, eu pus o meu projeto para caminhar. Uau. E hoje tem um propósito financeiro muito bom. Hoje, o que eu tenho hoje, eu digo novamente, não estava nos meus planos. Foi consequência, foi Deus que deu. E aí que a gente entra, né? O que olhos não viram e ouvidos não ouviram, né? É tudo que Deus tem preparado pra gente. Vou lá. A gente chegou aqui ao final. Eu quero que você traga o Zuila. Antes, né, de concluir com a Zuila, agradecer também a Antônia por compor aqui esse momento bem extraordinário. Antônia, para a gente concluir, um pensamento, uma frase que quando você olha para sua irmã assim, representa ela durante todo esse processo. Quando você olha para sua irmã assim, você, caraca, tem um pensamento ou uma frase em relação a Zuila? Superação. Uau, superação é forte. É. Excelente. Zuila, um conselho para quem está começando a empreender ou para quem já está empreendendo e não está tendo resultados ou para quem ainda quer começar. Fica super à vontade. Pode olhar aqui para esta câmera, tá? O meu primeiro conselho é não procrastinar. Você precisa sair do seu ponto morto, da inércia e seguir em frente. Que se você parar, você não vai chegar onde você quer. É enfrentar todos os obstáculos, porque eles vão estar ali presentes. Então, você tem que superar. Como a Antônia falou, superação. E para a gente chegar na superação, é passar por todos os obstáculos. Uau! Excelente, meu povo! Chegamos ao fim de mais um podcast. É um prazer receber aqui vocês, conhecer a sua história de perto. E eu quero saber o que você achou desse episódio. Coloca aqui nos comentários qual foi o seu maior insight e os seus 2 Instagram. Pode passar aí seu @, o pessoal te conhecer mais. Querubins do Vale, né? Que é o nome da... Querubins do Vale e o método Casa de Repouso Lucrativo e Humanizado. Ok, ó, vai estar logo aqui abaixo. Você pode clicar e ir direto lá para estar seguindo também a Zuila e conhecendo um pouco mais da história dela. E até o próximo episódio, meu povo. Um abraço.